Título: Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa baseia-se na que foi publicada em 1925. A tradução mais literal do título deste artigo seria, abre aspas, sobre a introdução do conceito de narcisismo, fecha aspas. Freud já vinha empregando o termo há muitos anos. Sabemos por Ernest Jones, 1955, que numa reunião da Sociedade Psicanalítica de Viena, a 10 de novembro de 1909, Freud havia declarado que o narcisismo era uma fase intermediária necessária entre o autoerotismo e o amor objetal. Mais uma vez, na mesma época, ele preparava a segunda edição dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, para o Prelo, abre parênteses, o prefácio traz a data de dezembro de 1909, fecha parênteses. E parece provável que a primeira menção pública do novo termo se encontra numa nota de rodapé acrescentada àquela edição, abre parênteses, edição Estandarte Brasileira, volume 7. Imago, editora, 1972, fecha parênteses. Presumindo-se, vale dizer que a nova edição tenha aparecido no início de 1910, pois no fim de maio do mesmo ano apareceu o livro de Freud sobre Leonardo, 1910, no qual se faz referência consideravelmente mais extensa ao narcisismo, edição Estandarte Brasileira, volume 11, Imago, editora, 1970, fecha parênteses. Um artigo de Henke sobre o assunto mencionado por Freud no início do presente estudo foi publicado em 1911 e outras referências do próprio Freud logo se seguiram. Por exemplo, na seção 3 da Análise de Schreber, 1911, e em Totem e Tabu, 1912 até 13, edição Estandarte Brasileira, volume 13, editor Imago, 1974. A ideia de escrever o presente artigo surgiu nas cartas de Freud pela primeira vez em junho de 1913, tendo ele concluído uma primeira minuta do mesmo no correr de umas férias que passara em Roma na 3ª semana de setembro do mesmo ano. Somente no fim de fevereiro de 1914 é que foi começada a versão final, concluída um mês depois. Trata-se de um dos mais importantes trabalhos de Freud, podendo ser considerado como um dos fatores centrais na evolução de seus conceitos. Resume suas primeiras discussões sobre o tema do narcisismo e considera o lugar ocupado pelo narcisismo no desenvolvimento sexual, indo, porém, além disso, pois penetra nos problemas mais profundos das relações entre o ego e os objetos externos, traçando a nova distinção entre libido do ego e libido objetal. Outro sim, está escrito outro sim. Travessão, e talvez seja este o ponto mais importante. Travessão introduz os conceitos do ideal do ego e do agente autoobservador a ele relacionado, que constituíram a base do que finalmente veio a ser descrito como o superego em The Ego and the id. Acho que isso é id. 1923b.
E além disso tudo, em duas passagens do artigo, no final da primeira sessão e no início da terceira, aborda as controvérsias com Adler e Jung, que foram o principal tema da história do movimento psicanalítico, escrita mais ou menos simultaneamente ao presente trabalho, durante os primeiros meses de 1914. Na realidade, um dos motivos de Freud para escrever este artigo foi, sem dúvida, demonstrar que o conceito de narcisismo oferece uma alternativa à libido não sexual de Jung e ao protesto masculino de Adler. Estes estão longe de ser os únicos tópicos levantados no artigo, e por isso mesmo não causa surpresa sua aparência inusitada de ser supercondensado, sua estrutura prestes a estourar pela quantidade de material que contém. O próprio Freud parece ter sentido algo semelhante, conta-nos Ernest Jones, 1955, que, abre aspas, ele ficou muito insatisfeito com o resultado, fecha aspas, e escreveu a Abraham, abre aspas, o narcisismo teve um parto difícil e traz todas as marcas de uma deformação correspondente, fecha aspas. Por mais que isso possa ser assim, o artigo exige e recompensa um estudo prolongado. Tem sido ponto de partida de muitas linhas de raciocínio ulteriores. Algumas destas, por exemplo, foram desenvolvidas em, abre aspas, Luto e Melancolia, fecha aspas, 1917, 1915, página 249, mais adiante, e nos capítulos 8 e 11 de Group Psychology, 1921. O tema do narcisismo, pode-se acrescentar, ocupa a maior parte da conferência 26 das Introductory Lectures, 1916 até 17. O ulterior desenvolvimento dos novos conceitos sobre a estrutura da mente, que já começam a se tornar evidentes no presente artigo, levou Freud a reavaliar algumas das afirmações feitas aqui, mormente no tocante ao funcionamento do ego. Nesse sentido, deve-se ressaltar que o significado que Freud atribuiu a, abre aspas, das Ich, fecha aspas, abre parênteses, quase invariavelmente traduzido por o ego nesta edição, fecha parênteses, passou por gradativas modificações. De início, ele empregou a expressão sem grande precisão, tal como poderíamos falar de, abre aspas, o eu, fecha aspas, mas em seus últimos escritos deu-lhe um significado muito mais definido e restrito. O presente artigo ocupa um ponto de transição nesse desenvolvimento. O tópico, em sua totalidade, é examinado mais amplamente na introdução do editor inglês a The Ego and the ID, 1923b. Trechos da tradução desse artigo, publicados em 1925, foram incluídos em A General Selection from the Works of Sigmund Freud, de Hickman, 1937.